Foi. Olá, amigos. Eu sou Valéria Canevari. E eu, Paulo Ribeiro, estamos aqui no litoral sul de São Paulo, Santos, exatamente no Morro do Voo Livre, em Tararé. Estamos com os amigos do Grupo Gaemo, grupo de amigos que estudam mistérios e ufologia. Com vocês, Renato e Paulo. Vocês podem apresentar para nós como foi fundado o grupo e como vocês trabalham com ele? Então, Valéria, eu vou falar um pouco, porque acho que foi eu que comecei com esse trabalho aí, com essa experiência. Depois o Paulo vai falar um pouco também que ele chegou para colaborar com esse trabalho que a gente tem feito. Então, de princípio, o grupo ele foi criado meio que direcionado por contatos, né? A primeira coisa que aconteceu foi que a gente começou a ver esses objetos se manifestando diante de nossos olhos no Guarujá, na cidade onde eu moro. E a manifestação deles era meio que uma afirmação que eles, a partir dali, eles iam estar sempre aparecendo pra gente. E nessa época era eu e meu irmão, a gente fazia essas vigílias, eu tinha uma lanchonete e a gente ia à noite para casa e toda noite a gente via eles, noite de céu estrelado, várias vezes, 3 objetos, 4 objetos no mesmo horário. E aí começou a ter outros acontecimentos que são relacionados a sonhos ou toques no ouvido, aqueles famosos zumbidos no ouvido, né? A região da cabeça que aparece queimando, alguns processos que a gente não vai entendendo, mas que algumas pessoas que hoje são contatadas sabem do que eu estou falando, passaram por esse tipo de processo, quando houve uma aproximação dessas entidades ou desses seres, e a partir dali eles queriam manter um tipo de contato. E a gente foi assim, até mesmo as leituras que foram direcionadas, que chegaram na nossa mão para que a gente lesse, eu acho que eram leituras que a gente tinha que ler para poder aprender um pouco mais sobre esse fenômeno, sobre a ufologia, entender. E daí veio a ideia de formar o grupo, e o nome que me apareceu foi o nome Gaemo, né, que era um grupo de amigos que estudam mistérios de ufologia. Nessa época era eu, meu irmão e o Rodrigo, né, que frequentava mais, a gente ficava comprando as revistas e verificando as histórias que surgiam, a revista UF, super interessante. Eu fui assinante da revista Planeta também, que era da Editora 3 também, que tinha umas matérias muito boas ligadas à espiritualidade, eu gostava muito. Então todos esses processos, os livros que vieram surgindo, como livros de Trigueirinho, que são realmente muito interessantes, e outros livros de outros pesquisadores que a gente foi tendo oportunidade de conhecer e de ler, né, as histórias, e tudo isso foi meio que moldando. Agora, o fato dessas aparições, que até hoje elas acontecem, começou em 96, 97, eu criei um grupo, e aí foi passando por todo esse processo, e durante todo esse período, eu pesquisei um pouco com o grupo GEUBS, que era do Wallace Albino, que é uma pessoa fantástica. Grande Wallace. E através dele eu aprendi muito, né, com esse pessoal. Conheci também muitos ufólogos, né, do Brasil, aí, que eram já... Ufólogos já tinham um trabalho de mais anos, né, mais antigo. Eu estava começando naquele período ali, mas todo esse conhecimento, essa experiência que eu tive com esse pessoal, fez com que eu aprendesse mais um pouco sobre a ufologia científica. E observando, né, no meu ponto de vista, que a ufologia que eu pesquisava, o tipo de contato que a gente estava tendo, ela ia um pouco do lado físico para o lado espiritual, algo que é meio incompreensível, né, mas que você percebe que tem algo relacionado com espiritualidade no meio. Né? Ô, Renato, nessa interligação aí, desse contato, o que mudou na sua vida nesse primeiro sintoma de contato? Boa pergunta, porque assim, quando você é direcionado para essa questão de pesquisa, essa questão de contato, assim, de uma forma que você é puxado, como se você realmente fizesse parte disso, mas até aquele momento na sua vida você não sabia, ou você tinha alguma sensação de que, a partir do momento que esses contatos começam na sua vida, você começa a mudar, isso aí não tem a dúvida. Em termos de consciência, de consciência social, consciência ecológica principalmente, casos de preservação ambiental, você passa a ter uma atitude diferente, você é obrigado, naturalmente ocorre com você uma mudança. Você passa a ver o ser humano de uma outra forma. Chegou a pensar assim, se
lugar não é meu, é um outro. Exatamente. Se cai de paraquedas, né? Exatamente. E a mensagem que me chegou nesse caso era que só tinha que agradecer o que me criou no céu, né, no caso, a partir do momento que eu tinha entendido que não era daqui. Então, quer dizer, pessoalmente falando, você passa por uma mudança de consciência, né, em termos, não só em termos de alimentação, mas como se relacionar com o ser humano. A questão da honestidade é uma coisa muito séria, porque você não consegue ser desonesto em nada, não tem como. Parece que algo está sempre ali te acompanhando e te acusa em todo sentido. Então você passa a ser uma pessoa bem simples, né, e honesto, tranquilo em relação a isso. A questão da ganância, a questão de posse, a questão de... Isso aí tudo muda em você. Você passa por uma transformação de consciência que você sabe que tudo isso não muda nada. O que vai mudar em você é realmente a questão da tua elevação de consciência cósmica. Ô, Renato, o que você tem... Eu queria saber o seguinte, quando você montou um grupo, são 12, você falou, certo? Foi um efeito dominó nesse grupo? Vocês interagiram um com o outro espiritualmente? Como aconteceu com o Paulo, que teve um sonho que você relatou agora com a gente. Isso. Inclusive nós vamos colocar aí em pauta, certo? Na cena. E eu queria saber se isso aí envolveu todo o grupo. Se vocês, quando fazem a vigília, se envolvem ou fazem um tipo de meditação para que haja essa observação, essa vigília que seja com sucesso. Como é que é essa performance? Foi um efeito dominó? Foi assim, uma coisa que é interessante é que se você passa a lidar com conhecimento espiritual, você passa a entender o valor da oração, né? O caso do valor da alimentação, de todo o cuidado que você tem que ter, e todos no grupo, eles também têm a mesma coisa. As pessoas que apareceram, que não se identificavam, que não era para estar com a gente, percorrendo esse caminho, que é um caminho extraordinário, é um caminho de busca do desconhecido, né? A ufologia é uma coisa extraordinária porque você trilha várias ciências, né? Astronomia, paleontologia, arqueologia, você viaja por tudo, você passa por tudo isso aí, dentro da ufologia. A ufologia ela é composta por isso tudo, né? E pelas experiências, chamadas experiências místicas e espirituais. No caso, todo o pessoal do grupo passou por isso. O meu irmão, que começou comigo, ele passou também, depois ele acabou meio que saindo um pouco da ufologia, né? Mas ele sabe que tudo que ele vivenciou foi verdade, mas ele meio que preferiu ir para o lado de uma religião. Eu até entendo isso, né? Nem todo mundo consegue lidar com a ufologia, porque a ufologia ela tem um lado que dá medo, realmente, né? Ela tem um lado que você fica com medo mesmo, que você vai lidar com algo que foge totalmente da nossa realidade. Da nossa realidade, da questão da vida comum. Então, em alguns aspectos, porque você fica sabendo de alguns casos, que são os casos um tanto dramáticos, eu não tenho que falar nada nesse sentido, porque o nosso nível de contato sempre foi de paz, sempre foi muito harmonioso, sempre foi muito tranquilo. Então, né? Pessoal, é o seguinte, o que o Renato está dizendo aí, está passando para a gente, é o que? Não só fisicamente, como também em sonhos, né? Que nós sofremos durante o sono, né? Muitas viagens, e muitas dessas viagens são inconscientes, não lembramos. E o que passamos de risco fisicamente, passamos também aos sonhos. E temos exemplo aqui do Paulo, que está aqui ao meu lado, que ele vai contar essa ocorrência desse sonho que ele teve com o reptiliano, que teve com os greys, né? E outros seres também, porque o grupo Gaemo, ele tem uma rede, eles são preparados a isso. A rede que eu falo é o quê? É o sistema preparatório espiritual para esse tipo de contato. E eles adquirem o quê? Uma certa sensibilidade. E o Paulo pode contar essa história para a gente, vai, Paulo? Vamos lá. Sim, boa tarde, galera. Meu nome é Paulo e vou relatar para vocês aqui um pouco assim das experiências que já tive nesse plano assim de sonhos, experiência com seres. Já tive experiência com os reptilianos também. E alguns eles não me atacaram, outros atacaram, entendeu? Que uma vez teve um que eles me pediram, eles me falaram assim que era para mim tirar eles de uma certa área, para mim acho que era uma área militar, entendeu? Aí tinha 2 greys e um reptiliano, eles pediram para eu tirar eles dessa área, entendeu? Aí eu peguei e consegui tirar eles dessa área, entendeu? Aí no final, eles me disseram assim que era para eu ajudar eles porque eles tinham sido preso lá dentro, entendeu? Aí eu acabei tirando de lá, mas
outras experiências também que eu tive também, de outros também me atacar também, de falar pra mim assim, ou tu fica do nosso lado, ou você vai morrer. Eu falei, prefiro morrer então, entendeu? Ele provou uma prova, teve uma prova aí no caso, né? Ele fez um teste, possivelmente aí com você. Então, e esses outros relatos também acontece aos sonhos do Renato, né? Inclusive ele teve uma sensação que ele estava, claro, dormindo, e essa sensação veio pelo sonho. E claro, Renato, explica aí esse raio, essa luz que veio em seu peito, que você acordou assim de uma outra forma. Como é que foi essa experiência para você? Esses casos dos sonhos são bem interessantes, porque você meio que vai com esses sonhos e de alguma forma você sabe que você não está sozinho, só que você não consegue identificar o ser que está com você, mas ele, de alguma forma, ele está te guiando e te cuidando também. E foram alguns sonhos, mas um assim que foi bem significativo foi um que eu me vi num lugar que era um riacho, e nesse riacho essa voz, esse ser que estava junto comigo, ele falou, né? Ele falou de uma forma bem clara, falou agora, ele falou 3 vezes agora. Na terceira vez que ele falou agora, uma voz brandou: "Esse é meu filho querido, a quem eu amo e admiro." Falou como foi falado lá na questão de Jesus Cristo, né? Falou nesse sonho, essa voz falou da mesma forma. E quando ele falou, "Esse é meu filho querido, a quem eu amo e admiro", uma luz bateu no meu peito com muita força e me jogou, eu acordei na cama na hora, mas sentindo ainda aquela energia forte. Então foi uma coisa muito viva assim que ocorreu, né? Mas tiveram outros também bem significativos, e tudo isso é aquilo que eu falo, são sonhos que são meio que acompanhados, são meio que direcionados. Acho que você tem que absorver alguma coisa desse sonho, você tem que escutar alguma coisa. São lições que vão te passando, ou preparações que vão fazendo por você. Você não entende muito ainda todo esse processo, né? Porque é aquilo que eu falo, a gente ainda está o quê? Dentro de um caminho de conhecimento, e cada um tem uns estágios, né? Os ufólogos, né? Alguns são mais, estão nos estados mais avançados, né? E a gente tem um determinado estado. E eu acho que esses trabalhos vão sendo feitos por eles vão direcionando, e vão te elevando, e vão te preparando, e a gente vem passando por isso, né? A respeito não só dos sonhos, mas a questão do zumbido no ouvido, né? Essas situações na cabeça. Segunda parte do nosso vídeo, o Renato estava falando sobre energias e contatos extrafísicos com essas entidades ou estes seres. Então, Renato, conte-nos como são essas experiências, e eu gostaria de te perguntar, no grupo de vocês, haviam mais membros, e esses membros acabaram saindo, você acha que foi um processo seletivo da parte deles, porque a coisa acaba sendo direcionada, vocês percebem isso? Isso mesmo. Eu acredito que é uma coisa selecionada no sentido assim, galera, quem tem que ficar, vai ficar. E quem não tem que ficar, vai ficar o tempo que for preciso e depois vai seguir. E já aqueles que vai seguir a jornada para sempre, ou vão ser uma forma de ufólogos aí até envelhecer, como no nosso caso, né? A gente vai morrer ufólogo, isso aí a gente não tem jeito, isso está na gente, né? Então, esses que vêm para compor o grupo mesmo, esses vão ficar de mão dada com a gente até, né, a gente ficar velhinho aí. Eu, Paulo, por exemplo, a gente sempre ri disso, né? Rodrigo também e tal, a gente fala, caramba, a gente vai estar velhinho e ainda vai estar correndo atrás disso daí. Se a gente não foi abduzido aí de forma, a gente vai estar. Então, as pessoas que vêm, que não é para ficar no grupo, para desenvolver um trabalho que é da ufologia realmente, ele vai, é uma curiosidade muitas vezes, ele vai conhecer um pouco, ele vai se deparar com determinada experiência, vai ficar em choque e vai embora, né? É sinal de que a pessoa realmente não estava preparada. Não, né? eu costumo dizer que a Cássia Faria, ela falava uma coisa interessante, que só vai para a ufologia quem é do meio, não tem jeito. A coisa é meio que seletiva. Eu acho que é isso mesmo que você, quando eu estava falando ali, às vezes um período na sua vida você não sabe que você vai mexer com isso, mas chega um momento que não tem jeito. Você é puxado para esse meio, ou esse meio vem para você, e ali já você vai passar por essa transformação toda aí. Não tem jeito, aí a partir dali você já é outro.
esse começo aí da situação que você falou, essa experiência com o Paulo também, ela criou uma expectativa maior. Você teve um sentimento assim quando na vigília de atrair mais a visualização de obras? Eu acredito que sim, mas Conectou melhor com essa experiência de sonho? conectou melhor, com certeza, porque o que acontece... O grupo em si. Isso, o que acontece, essas experiências que acabaram ocorrendo com a gente, né, com cada um ocorreu, e eu, na época que o Paulo entrou, eu falei, pô, você vai ver, e eu acho que depois também você vai passar por algumas experiências, de feito, né, Paulo? O Paulo acabou passando por algumas experiências, aconteceu com todos, que eu já imaginava, né, foi cada um vai ter um tipo de experiência aí, vocês vão poder atestar que a coisa não é só fazer uma vigília e a gente vê, diz que isso aí pra gente é normal, né, a gente já perdeu a conta, né, de quantas e quantas vezes a gente vê eles, né, e são muitas vezes durante esses anos todos, as demonstrações que eles dão, eu falo isso fisicamente, assim, né, pra gente é extraordinário, é uma coisa que não é, assim, uma coisa comum, é uma coisa muito louca, assim, porque você fala, caramba, meu, eu estou interagindo com o ser de outro planeta, é uma coisa muito, né, meio surreal, mas é extraordinário. Fora a vigília, nossa, é incrível. Fora a vigília, você também, vocês fazem pesquisa de campo também, vocês vão atrás de ninho de ovos, por exemplo, aqui perto, Peruíbe, Itanhaém, essas regiões aí, vocês visitaram, vocês já coletaram alguma coisa nesse sentido ou não? Eu fazia mais essa parte aí, assim, com o pessoal do GEUBS, né? Mas aqui na nossa cidade, se acontece alguma coisa, o Paulo mesmo ele identifica, conecta a pessoa, a gente vai lá, vai pesquisar. Uma vez também a gente esteve na casa de uma moça lá, que estava tendo, nessa época o Paulo não estava ainda, estava tendo uma incidência na casa dela, ela falou, não, temos uns contatos lá na minha casa e tal, eu preciso que você vá lá resolver isso. Meu Deus, tá bom, a gente vai lá ver. Eu falei, isso não é eles, é extraterrestre, tem certeza? Porque às vezes o fenômeno acontece muito na casa sutil, né? Você não consegue... E tem fenômeno fantasmagórico na situação, e tem gente que acha que é ufológico e tudo mais, tá entendendo? E tem né, a gente sabe que existem fenômenos poltergeist e outros tipos de fenômenos relacionados a isso aí, e a gente foi na casa dessa senhora e ficamos uns dias lá pesquisando, né, conversando com ela, né, a moça e tal. E aí eu falei, pra ela foi o seguinte, eles lá de cima estão sabendo dessa ocorrência, então mais tarde vai ter um desfecho pra essa história, tá? Por isso o galego. Aí que acontece. E ufologia? Chegou um outro dia que eu fui na casa, a gente foi de novo na casa dela, ela falou, não quero que vocês venham mais aqui. Então, quer dizer, alguma coisa aconteceu e ela ficou com tanto medo que ela não quis mais que a gente continuasse a fazer a pesquisa na casa dela. Eu falei, não, tudo bem, já se resolveu a situação, né? Ela não deu detalhes, mas eu sei que naquele período algo aconteceu que mexeu. Ou seja, que se algo estava tentando se passar por entidade extraterrestre positiva, não conseguiu, porque eles acabaram interferindo de alguma forma, mas o fato é que o caso teve uma solução e a gente não precisou mais ir na casa dessa senhora, tá entendendo? Então, eu falo sempre, se eu vou pesquisar um fenômeno ligado à ufologia, o que eu faço, como a gente tem um nível de contato com esses, eu passo para eles, no caso, para que eles conseguem saber o que é verdade, o que não é verdade, o que está acontecendo, se a entidade, que tipo de entidade é, né? Porque eu não quero um tipo de trabalho com entidade de sombra, não, a luz é luz, eu sou da luz, tá entendendo? Então eu tenho muito, né? E eu sei que tem seres que querem se passar por seres da luz, tem umas coisas bem estranhas assim, a gente né? sabe o que tem. Então, inclusive tem até casos aí, que a gente soube, de pessoas que em centro, em terreiro de Umbanda, o preto velho se apresentou como um ser de outro planeta, né? Então isso aí, viu, gente, acontece em alguns cantos aí, é normal eles estarem se camuflando, vamos dizer, ok? Temos alguns relatos sobre isso e é o que o Renato aqui está dizendo também e está nos passando tudo isso na experiência dele, o que pode ocorrer realmente. Tem uma ligação sim, ufologia e espiritualismo, ok? Porque se trata de sonho e nós somos espírito, aqui é só matéria. Com certeza, essa questão esse é aí, um fato. Essa questão é interessante, a gente está falando agora há pouco sobre a questão do conhecimento, né, da transformação que ocorre, e uma das coisas é isso, se se entender, se aceitar, se observar,
Quem nós somos, o que nós somos. Bom, nós somos seres humanos, temos um tempo limitado na Terra, caramba. Isso passa. Ninguém leva nada na Terra, não vi ninguém que levou, então não adianta ficar, né, juntando muita coisa na Terra. Digo aí a mensagem para os nossos, né, governantes, né, que pelo amor de Deus, né, desculpa, não tem nada a ver com ufologia, mas eu tinha que citar, né, vocês precisam aprender muito sobre isso aí. Não adianta ficar juntando. Não, é verdade, porque o mal gera o mal. Então, essas coisas que a gente vê acaba prejudicando o quê? A evolução de várias pessoas, de vários seres que estão aí, né, tendo um tipo de vida terrível, que está sendo atingido por uma questão que... E a questão, quando se fala assim, a questão kármica ou da lei cósmica, ninguém vai passar despercebido daquilo que fez. Preste muita atenção, é uma coisa muito séria. O que você faz, você será cobrado. Mais cedo ou mais tarde, não se preocupe. A Terra aqui é passageiro, mas a coisa continua lá do outro lado. As pessoas precisam entender e se aceitar, né? Que tem todo um trabalho feito aí, né? A gente vai falando aí, um trabalho bíblico, um trabalho, né, religioso feito dentro da questão de Jesus e tudo mais. Mas é porque o ser humano, ele é mortal e imortal. A alma é imortal, não tem jeito. No meu ponto de vista, o que eu entendi, que as experiências que eu passei, e também já vi seres também, eu já vi, então eu sei que existe algo que a gente às vezes não vê, mas que em determinado ponto, sim, eu vi, e eu sei o que eu vi, tá entendendo? Então, nesse aspecto, eu estou tranquilo, né? Não vem, não, isso é loucura, é visão, não tem nada disso não, cara. Desmistificando a ufologia. Isso, tá entendendo? Mas você percebe que há uma conexão entre o lado espiritual e ela. Tem sim. Embora, é muito sutil. No meu ponto de vista, assim, esses seres extraterrestres de luz, eles estão dentro de um grau mais elevado. Vejam, eles compreendem os graus da Terra, né, até a parte do espírito humano, os estágios que se encontram, ou questão de dimensões. Só que eles são espíritos de luz, eles são muito evoluídos, então eles podem se materializar, podem se desmaterializar, eles podem fazer muitas coisas, porque eles já estão dentro de um grau mais evoluído, então eles estão em unidade com aquilo que a gente chama de cosmo criador, né? A questão de ter poderes, esses seres têm, mas por quê? Porque eles são seres que têm uma outra consciência, a gente não consegue compreender tudo, mas o que a gente entende é que eles são seres evoluídos, e por isso que eles têm tanto conhecimento e essa questão de conseguir atravessar a parede e tudo mais. Esses seres, eles têm esse conhecimento todo aí, né? E é porque são seres evoluídos. O que os nossos amigos mais têm curiosidade é sobre as vigílias. Como é que são feitas? Há uma preparação para elas? Que tipo de equipamentos? Quais são os locais propícios para se montar um acampamento para fazer essa vigília? Bom, galera, a gente sabe que em muitos casos da ufologia aí por fora, a incidência de aparição geralmente são em zonas mais afastadas, em montes, né, em morros. Aí a gente vai lá falando a ver, mas os caras, ele ia subir no morro, mas tudo bem, enfim. Há uma preparação lá, a questão que eu falei, de você estar se harmonizando, você estar em paz, né, de você orar, é interessante tudo isso daí. A alimentação também, uma alimentação leve, e todos estar na mesma sintonia, todos estar de acordo com aquilo ali, com aquele processo, todos estarem querendo participar dessa vigília e ver esses seres, né, ou esses objetos se manifestarem, né, e parte desse princípio aí, né, a gente precisa estar, eu coloquei o nome, a gente tem GAEMO, um grupo de amigos, então a gente precisa ser amigo, precisa estar se dando bem. Eu não posso estar numa vigília com raiva de você, ou contrário às suas ideias, ou o que você está fazendo. Não, a gente tem que estar em harmonia. Para quê? Para que as manifestações dele sejam mais simples, né? E eles se manifestam mais vezes, né? E se tratando de observação, sem dúvida alguma, a gente já teve observações extraordinárias e sempre tivemos. E eu acredito que sempre vamos ter. Isso aí é uma coisa que para mim não acaba, não tem fim. Então, outra coisa que eu queria tirar dúvida aí, do pessoal também, que pergunta muito, e é uma observação geral. Em dias de temporais, quando está formando, tem muita incidência de OVNIs. E eu queria saber se cai nesse caso aí. Porque já várias pessoas, inclusive lá no meu bairro, lá na Zona Norte, aqui em São Paulo, uma pessoa, ela avistou vários OVNIs, tá? Antes do temporal, várias luzes
Isso foi no bairro Vila Maria Alta, em São Paulo, Zona Norte. Eu queria saber se isso procede. Eu acredito que proceda assim, em alguns casos, a gente já viu algumas filmagens, algumas fotos mesmo de ser captado objetos justamente no momento da chuva, no meio de raios. Incrível, né? No meio de raios, objetos. Eu nunca vi isso aqui, não. Pode ser que tenha, mas eu nunca observei. Eu não tenho costume de olhar o céu muito quando está muito tempo de chuva. Eu procuro ficar mais isolado, né? Eu gosto de fazer vigília quando o tempo está bom, estrelado. Nós vamos falar agora sobre um amigo em comum, muito querido, que se dedicou inteiramente à ufologia, que é o Wallace Albino. Eu gostaria de saber como foi o trabalho de vocês junto ao Wallace. Eu conheci o Wallace, ele é do Guarujá, eu também sou, né? E aí eu conheci ele quando eu estava começando todos os estudos de ufologia. Eu vi que tinha um grupo de ufologia no Guarujá e que eles faziam uma reunião, e eu fui na reunião, me apresentei para ele. Ele de início já gostou de mim. Era o Wallace e quem mais? Pô, na época lá tinha o Wallace, o Jamil, tinha um pessoal do Geomes que o Edson Ventura já não estava nessa época morando no Guarujá. E nessas reuniões, o Wallace apresentava uns casos, debatia, e era lá na Wizard, de escola de inglês, o cara fornecia uma sala lá e ele fazia, né, naquele tempo. E aí eu comecei a frequentar, comecei a ter essa amizade com ele, a gente se apegou muito. E aí ele me chamou para fazer parte do GEUBS, né, que era o grupo dele, né, que era o grupo de estudos ufológicos da Baixada Santista. E ele já era co-editor da revista UFO e tal, né, com um trabalho extraordinário. E eu passei a colaborar com o GEUBS, né, a fazer algumas coisas com ele, fazer algumas pesquisas, fazer a apresentação no simpósio que ele fazia lá no Procopio Ferreira. E daí eu conheci muita gente, né, como Marco Antônio Petit, né, Rafael Cury, que é uma pessoa extraordinária, o próprio Gevaer, Claudio Coco também, que já se foi, conheci pessoalmente também, e conheci muitos outros. Acho que teve bastante, o Dr. Luciano Estanca, né, tinha em vários simpósios, vinham vários aí, e eu tive a oportunidade de interagir com essas pessoas, conhecer essa nada da ufologia da revista UFO, né, foi através do Wallace. E o trabalho do GEUBS, o Wallace estendeu, fez na época um programa de televisão, e era o Fenômenos e Mistérios e o Contato UFO. E o Fenômenos e Mistérios deu até esse livro, que relata um pouco do trabalho que era feito, Valéria, sobre os casos. Aqui está o Wallace, né? Sim. Isso. E aqui está falando um pouco, né, desse trabalho que tinha sido feito dos programas. Foi um livro feito do programa, né, que a gente apresentava lá junto com ele. Isso tudo foi ideologia dele, né? Aqui tem um pessoal que participava, né, que né? O Douglas, né, o Jamil, eu. Então era um pessoal que a gente fazia essas apresentações, era semanal. Vamos mostrar a capa. Isso. É uma excelente leitura. Tá? Aqui vocês vão adquirir muito conhecimento. Foi uma experiência ímpar, Valéria, vou te falar. Foi muito bom a gente participar desse trabalho assim, era na Cambrais, era na TV a cabo, né? E foi uma experiência extraordinária. A gente está participando de um trabalho de divulgação, né? de fenômenos ufológicos ocorrendo no mundo todo, né? E a gente está ali levando esses casos para as pessoas entrando em contato, descobrindo uma série de fatos, como projetos Filadélfia e tudo mais, levantando todos esses assuntos, né, na casa das pessoas semanalmente. E nesse período desse programa foi uma experiência fantástica nesse sentido. Cara. Um grupo tão importante de ufologia, não é? Um grupo que vinha pesquisando tanto. A gente até faz um apelo para que vocês que são do grupo, Jamil, o Douglas, que vocês voltem a produzir mais pesquisas, que não deixem esse grupo tão importante acabar. Eu acho que esse era o desejo do Wallace. Mesmo estando em outra dimensão, é o que ele deseja, tenho certeza. Com certeza, o Wallace foi uma pessoa. E os equipamentos usados para uma vigília, quais são? Agora eu vou falar, o equipamento é básico, eu acredito assim, vai da capacidade do foco, vou falar capacidade financeira, assim, né? Se você puder ter uma câmera fotográfica, você vai ver a câmera que você pode ter, lanterna normal, né? Se você puder ter uma lanterna mais sofisticada, você pode ter. A gente tem algumas lá um pouco simples, que são hoje em dia
As lanternas de LED são boas, iluminam bem, né? Aham. Aí binóculo, que é legal você ter binóculo, né? Para poder você fazer as observações distantes, né? Eu mesmo tenho um binóculo muito bom que o objeto passa em cima, o meu binóculo ele amplia a luminosidade do objeto, sabe? A gente vê ele com a nitidez extraordinária. E é mais ou menos isso. Quem tem condição de levar uma filmadora, né? Se quiser levar, leva, de repente. É muito bom. Eu passo. E o Gaemo, falando sobre lanterna, também tem algo especial aqui sobre isso. Os contatos que o grupo faz em relação, na vigília, em contato visual com os OVNIs na região de Guarujá. Conta pra nós aí. Ô, Paulo, essa experiência é fantástica, né, Paulo? Vamos lá. Quando a gente vai fazer a vigília, a gente sobe lá na montanha lá, a gente tem algumas partes do Guarujá que a gente faz também, vigília também, e quando a gente sobe assim, a gente já sente, já que eles estão por perto já, e demora muito, eles acabam aparecendo, entendeu? As espaçam dois juntos, as espaçam três, entendeu? Eles dão, a parte de luminosidade deles é muito forte, assim, na parte que eles iluminam e chamam muita atenção, entendeu? Aí, Vocês conseguem ver os objetos em si ou seriam só luzes? Agora eu vou te falar, eles aparecem mais em forma de luz. Você percebe que é objeto, porque aqui os aviões eles andam muito aqui, eles vêm fazer Tem volta aqui, rotas, né? Eles andam no meio dos aviões. No meio dos aviões. Então os pilotos devem, com certeza, devem avistar as naves. Outra coisa, continuando sobre a lanterna, quando vocês fazem contato com as luzes, Isso. que são, claro, os OVNIs, eu queria saber que reação que vocês, na hora de passar o sinal, têm. Pensamento de contato, vocês tentam telepaticamente corresponder essa troca de sinal telepaticamente? Como funciona isso aí? O pensamento vai sim, porque às vezes eles que chamam nossa atenção. A gente tá ali tá na vigília e eles dão os flash primeiro. Aí ó, tem um aqui. Aí ele deu o flash e parou, daqui a pouco ele começa a dar o flash. Aí a gente dá flash e fica uma troca de flash. Ele flash lá, a gente flash aqui. Isso é extraordinário, né? E a gente mentaliza, a gente fala, agradece a presença deles, e o que a gente sente deles é que parece que eles passam uma energia, que eles também estão de acordo, estão felizes de estar ali e tudo mais. E eles dão umas demonstrações extraordinárias, já vimos muita coisa mesmo, eles deixaram bem claro, acima de qualquer suspeita, que se tratam de objetos voadores não identificados, mas que são inteligentes. E que estão fazendo um trabalho de contato, no caso aí do meu grupo, eu acho que também tem outros trabalhos com outros grupos aí de fora, já vi gente de Brasília falando desse mesmo linha de trabalho, dessa mesma linha de contato. Eu sei que tem pessoas que sabem do que eu estou falando, os horários que geralmente a gente vê eles entre 6:30 da tarde até 7:30, 8 horas, variando. Você está no lugar da vigília 6 horas já, você harmonizar tudo. Aí começou a escurecer, estrelou, pode ficar tranquilo, eles vão aparecer, eles aparecem. Eles cruzam o céu, eles param, eles dão flash, eles veem invisível, às vezes eles acendem e ficam incandescentes gigantes, eles criam bolas de fogo no céu. Uma coisa muito gigante, que algumas pessoas não conseguem prestar atenção. Quando eles eu vou te ter essa oportunidade de contato visual. Eu já deixo aqui para vocês aqui um convite aí, que quando vocês puderem, a gente marcar com antecedência para que vocês com certeza vão uma vigília com a gente e vocês possam passar por essa experiência, para que vocês constatem esse fato que a gente está falando, que para a gente é um fato corriqueiro, sem dúvida alguma. Porque eu falo assim, a gente já perdeu a conta de contato, mas ainda assim a gente se maravilha. Pelas coisas que eles fazem no céu, a gente ainda consegue ficar maravilhado, assim, caramba. E eu gostaria muito que, numa oportunidade, vocês fossem e vissem. Com certeza. Essa questão. Está aí o convite aí. O convite está feito. E para as pessoas que já sabem, que já conhecem, presta atenção no céu nesse horário. Quer ver? Presta atenção com calma. Só observa as estrelas. Antigamente o pessoal tinha o costume de falar, você já viu a estrela mudando de lugar? Não, a estrela não muda de lugar. Isso são objetos voadores que estão na nossa órbita aqui, que estão no nosso céu, tá entendendo? Antigamente eu via o pessoal falar, cara, já viu estrela mudando de lugar? Eu falei, estrela mudando de lugar? Nunca viu, estrela cadente, né? Que no caso são os meteoritos e tudo mais, mas
estrela no mesmo lugar, não, são eles que às vezes ficam parados, se movimentam para lá e para cá, e as pessoas às vezes uma vez ou outra via e achavam que era uma estrela que parece uma estrela mesmo, tá entendendo? Só que eles amplificam de tamanho, às vezes eles estão em cor verde, em cor vermelha, cor amarela, cor branca, o azul também eles usam muito, né? E eles têm a capacidade de expansão. Essa questão da expansão da cor, meu, é uma coisa extraordinária, porque você vê que como que ele consegue com uma luz pequena, às vezes você vê uma luz pequena, daqui a pouco ele inflama de um jeito que ele cria uma coisa gigantesca no céu. Seria uma luz pulsante, forte? Não, galera, eles nem sempre eles pulsam. Uma coisa que eu sempre falo a respeito dessas luzes deles, eles não oscilam. São luzes fixas, ela pode expandir ou ela pode diminuir, mas só que elas são fixas. É como se ela fosse uma luz inteligente, controlada, de uma forma. Os aviões, você vê o avião vindo, aí você começa a olhar a luz do avião, daqui a pouco você. Mesmo que se você não vê as lâmpadas lá, a estrobofóbica do avião, né, que fica dando aqueles sinais. Isso. Mas você vê que os faróis dele, ela dá uma oscilada, você vê que treme, tem uma diferenciação. Ela é contínua, no caso. Ela é contínua, eles são filhos, são sempre. Essa alternância de cores aí, ela continua contínua. Continua contínua. A gente nunca viu assim eles chegarem assim todo colorido, aquela coisa toda colorida. Geralmente eles usam uma cor só ou duas cores, geralmente a gente vê. Que eles mudam uma cor para outra assim, mas é sempre luzes fixas. Ela não oscila com vento, com nada. E as abduções aí que vocês tiveram aí relatado, aí arquivado, vocês tiveram algum caso por aqui, Guarujá, Peruíbe, Itarém, Santos? Bom, eu aqui... Abdução, contatados... Aqui eu já ouvi dizer algum caso de pessoas que teve esse tipo de contato, de abdução, mas eu mesmo não cheguei a pesquisar nada. Aqui, ao fundo? Não pesquisei nada ao fundo. Uma vez uma pessoa me falou que tinha sido abduzido, mas eu não senti consistência na história dele, no relato dele, né? Eu falei, tudo bem, vai observando a experiência aí, depois você me fala, né? Porque eu acho assim, quando você realmente passa por uma situação dessa, algo em você muda, né? Não tem jeito. E você vai expor o fato de uma forma verídica, né? Sem incrementar muito o caso, não aconteceu isso e isso. E eu sei de alguns casos que ocorreram, mas eu nunca fui muito... A não ser que a pessoa venha em mim e me procure. Fala, pô, aconteceu isso e tal, preciso que você me ajude, ou tente entender, tente explicar. Eu falo, eu também não sei. Mas a gente vai tentar entender o que está acontecendo e chegar à solução. A gente medo, a gente não tem. Porque a gente lidar com esse fenômeno, e a gente tinha no começo um pouco de medo. Hoje a gente sabe que é uma coisa diferente. Não precisa ter medo, né? Entrego a situação, no caso assim, para eles, dependendo do que seja, né? O que está ocorrendo ali na casa da pessoa, uma coisa de entidade, sei lá. Mas eu não tenho medo. Então a verdade ela acaba que aparecendo, não tem jeito. E se for coisa que não é boa, a oração vai dar jeito, porque não tem jeito. Né? Eu sempre faço uma energia baixa, ela não aguenta o poder da oração. Nós gostaríamos agora de saber como são esses seres que o Renato, Paulo, Sidney avistam, que eles têm contato. Galera, os seres que eu já vi em sonho, no caso, eram seres semelhantes a nós. Agora, o fato é que alguns seres, eles podem se apresentar para você com uma forma que não vai te assustar. Sim, né? Então, você não sabe realmente a forma dele qual é, né? Num determinado ponto. Às vezes, ele pode estar com a forma dele normal, ou às vezes ele usa uma outra forma de uma pessoa que você conheça e tudo mais, para que você não se assuste e que o trabalho percorra de uma forma harmônica ali, né? Por outro lado, também a gente já teve a oportunidade de estar registrando fotos, né? E numa dessas fotos a gente pegou um dos seres que a gente viu, ele era semelhante a um Grey, eu não sei se era um Grey, mas ele parecia. Só que ele usava uma farda, uma roupa assim, né? E estava sério, estava próximo, a gente olhando pra gente assim, mas não tinha nenhum semblante de ameaça nem nada. Ele parecia ser um Grey, mas não era um Grey da forma que a gente vê sempre assim. Ele tinha uma estatura mais alta, ele parecia meio humano, né? E ao mesmo tempo ele parecia um pouco Grey, tá entendendo? É como se fosse... E ele usava acho que ele estava com uma farda, né, Paulo? Tipo um comando.
Então, lá também Comandante. segue uma hierarquia, uma certa hierarquia, né? Então, provavelmente, Esse ser foi registrado em foto. o que relatou aí é as confederações intergalácticas. Eu acredito que tem toda uma Uma organização, hierarquia de defesa também. Isso, que trabalham em conjunto e eu acredito contra os que não fazem parte desse processo evolutivo aí, né? Acho que tem essa coisa aí de um sistema de defesa contra aqueles que não têm permissão para poder estar fazendo coisas que já fizeram ou até mesmo ainda fazem na Terra, com determinadas abduções aí, né? Como o saudoso Reginaldo Ataíde registrou no Nordeste brasileiro, né? Isso. Quando ele citava no seu livro lá, alienígena, que ele falava, Anjos e demônios da Terra do Sul. anjos ou demônios da Terra só por casos benevolentes, de contatos de benevolência, né, deles e contatos agressivos de seres também, no Nordeste brasileiro. Né, e Reginaldo de Ataíde, ele relatou, né, ET, santos ou demônios na Terra do Sol, né, que ele fala no livro dele que, sobre esses dois paralelos, de contatos de ajuda, de contatos bons e de contatos dramáticos. Né, então a gente sabe que tem isso. Então acredito que tem essa organização, né, de federação e tudo mais, para que eles consigam afastar ou conter a atuação de seres que não estão dentro de uma conexão aí evolutiva com a luz, né? Por isso eles falam de governo celeste central e tudo mais. Gostaríamos que vocês dessem um contato para os nossos amigos. Página no Facebook, site. Então, nós temos lá no Facebook, nossa página lá é HM Guarujá, entendeu? E temos no site também HM Ufologia Brasileira, entendeu? Aí vocês podem entrar lá que postamos direto artigos ufológicos, mistérios, entre outras coisas também. Gostaria muito de agradecer esses queridos amigos, a oportunidade de estarmos aqui conversando com eles. Claro. E fomos presenteados com o presente. essa honra de vestir uma camiseta do Gaema. A gente que agradece, o Muito privilégio é obrigado. nosso, o privilégio é nosso aí, cara. Muito carinho, a gente aceita isso. Conheçam o trabalho deles, que é realmente incrível. E não vai ficar por aqui, tem mais aí, pessoal. É só aguardar, ok? Muito obrigado aí, abração a todos e obrigado a vocês do grupo aí, viu? Muito obrigado mesmo de ceder. Nós que fazemos parte desses desse relatos, essa entrevista aí nossa, ok? Muito obrigado. Maravilha. Obrigado a todos aí. Obrigado. Obrigada.